Olá, queridas irmãs conectadas. Chegamos aqui a mais um tutorial nosso para falar do livro A Dupla Missão de Apocalipse 12. E graças ao Senhor nós vamos continuar aqui com o capítulo 3, que diz o título: O amor de Deus é derramado em nosso coração. Nós vimos no último tutorial que esse processo do amor de Deus ser derramado no nosso coração, ele é fundamental. E ali nós falamos muito de conhecer a vontade de Deus. E como conhecer a vontade de Deus? Colocamos alguns elementos ali, como remir o tempo, como eliminar os ídolos da nossa vida. E nesse momento agora nós queremos falar um pouquinho com vocês desse processo. Como que isso vai acontecendo no dia a dia na minha vida? Qual que é o ambiente que Deus cria para nós? Para que nós sejamos transformados, para cada vez mais experimentar o amor de Deus derramado no nosso coração. E a primeira coisa, o nosso fundamento, o nosso ponto de partida, a nossa base é a graça. Olha só o que diz em Romanos capítulo 5, o versículo 2. Falando do nosso amado Senhor, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Muito interessante que se você ler lá em Apocalipse, João, ao escrever Apocalipse, termina falando: a graça seja com todos. Quer dizer, a graça ela é um fundamento na nossa vida. A graça é o que faz nos avançar cada dia. Se as irmãs se lembrarem, Paulo, num determinado momento de luta dele, ao escrever na Bíblia, ele falava que pedia para o Senhor remover aquele espinho da carne dele. E o Senhor falou para Paulo: Paulo, fica tranquilo, tem uma coisa que é suficiente para você, é a minha graça. Então o Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta. Querida irmã, a graça do Senhor é o que nos basta. E ela de fato, ela é suficiente, ela é totalmente suficiente para nos nutrir, para nos suprir nas nossas lutas, nas nossas tribulações. E é aqui que a gente vai falar um pouquinho nesses minutos com você. Fala que nós temos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, o início foi a nossa fé. No momento que nós cremos no Senhor, nós recebemos a graça de Deus. Foi um trabalho de graça. Ele não precisava ter feito isso, mas porque Ele nos ama, Ele fez isso por nós. Então o Evangelho chegou até nós. Nós o recebemos como graça, salvação, limpou nosso coração. E então nós passamos a viver a nossa vida cristã para um objetivo. Qual? O objetivo da esperança da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É o momento que nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos ser levados até a glória. Ele mesmo é a glória. E ali, uma vez com Ele, será algo magnífico. E essa é a nossa esperança. A esperança é o dia que o nosso Senhor vai nos tomar para Ele. Mas e de hoje até lá? Como que eu sigo? Aí é o que o versículo seguinte de Romanos fala. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: E não somente isso, não é só pela graça e não é só na esperança da glória, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E aí, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Graças a Deus. Olha só, tem um processo. Até chegar na glória, tem um processo. E esse processo se dá com essas etapas. A primeira etapa, tribulação. E aqui, o que acontece? É difícil, não é fácil mesmo. E na maioria das vezes é na tribulação que a gente desiste. Mas eu vou fazer a seguinte analogia, querida irmã. É como se a gente chegasse na prova e aí você pega ali a prova e você quer desistir. Deixa eu ir embora. Nunca vai ter a chance da aprovação. Agora, se você na tribulação tem outra postura que não desistir, que é o quê? É perseverar. Se você permanece ali, o que acontece? Deus vai te nutrir com a graça. E quando essa graça te nutrir, você vai ter uma experiência.
Então olha só, até aquele momento, a graça, ela não era sua. Ela estava disponível, mas ela não tinha sido colocada no teu coração. Que nem a gente falou da última vez, você não conseguia fazer aquele relato, olha, tal dia Deus me livrou, Deus me nutriu, Deus me supriu nisso. Mas é nessa tribulação que a gente vai passando dia a dia, como por exemplo que nós estamos vivendo agora, né? Esses dias difíceis, devido a essa doença e devido a tantas outras coisas, as restrições que nós temos. Mas eu vou desistir nessa hora? Não. Querida irmã conectada, não desista, não desista. Porque é nessa tribulação que você está passando. Eu não sei qual é, mas é nela. É nela que Deus quer te dar uma experiência muito especial. Então nessa experiência, nessa tribulação, você persevera. E aí você vai perseverando, perseverando. E nessa perseverança surge uma experiência. Surge algo que Deus entra na sua vida, Deus entra na sua história e Deus muda algo. Muda primeiramente dentro de você, mas também muda fora de você. E aí você começa a ver algo acontecendo. E isso se torna uma experiência. Olha só, essa experiência, ela vai se transformando dia a dia naquela nossa característica íntima com o Senhor. Essas tribulações que nós passamos na vida, são elas que vão limpando nosso coração. São elas que vão nos ajudando a conhecer a vontade de Deus. Porque até esse momento, até encontrarmos o Senhor Jesus, eu creio que essa é a sua experiência, querida irmã. A vontade que prevalecia era a sua, no meu caso era a minha. Mas quando nós encontramos o Senhor, opa, tem uma outra vontade. É a vontade do meu Senhor. E eu quero conhecer a vontade do meu Senhor. E nessas tribulações do dia a dia, nós vamos conhecendo a vontade do nosso Senhor. E olha só, perseverando, nós vamos ter a experiência. E vai chegar um ponto que esse acúmulo de experiências, ele vai se tornar num cântico. Lá em Apocalipse 14, 13, diz assim: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ali também nessa porção falam que tocavam harpa. A harpa é um instrumento que hoje a gente não tem muito contato com ele, mas ele era um instrumento que a pessoa que tocava ao dedilhar aquelas cordas na altura do coração. Quer dizer que era um cântico junto com aquela harpa. Era algo que vinha do coração, não era algo aparente. E aquilo ninguém pode copiar. Por quê? Porque aquela experiência era daquela pessoa. Era a história dela com o Senhor dela. E como que chegou lá? Por meio desse processo. Foi tribulação, perseverou na tribulação, chegou naquela prova, não desistiu, ficou ali até o minuto final. A graça nutriu, foi aprovado. E aí ao ser aprovado, poxa, mais uma experiência com meu Deus. Mais uma experiência com meu Senhor. E aí, esse conjunto de experiências ao longo da nossa vida vai derramando, vai trazendo esperança e mais esperança. Você vê o Senhor te livrar numa situação. Você vê o Senhor te suprir na outra. Você vê o Senhor te chamar quando você estava fraca. O Senhor usa uma irmã para ligar e falar assim: irmã, vem reunir, a gente vai ter a conectada hoje à noite, participa com a gente. Você, puxa, Deus lembrou de mim por meio dessa irmã. E dia a dia, nas tribulações, nas próprias tribulações, nós não devemos pedir sofrimentos. Já tem muito sofrimento que dia a dia a gente tem que perseverar. Nessa perseverança, experiência. E nessa experiência, esperança. E a esperança, quando fala aqui que ela não confunde, quer dizer que ela não engana. Quer dizer, não vai ser uma pegadinha. Não é assim, tudo bem, Deus me socorreu agora, mas na próxima Ele não vai. Não. Cada experiência que você teve, querida irmã, tenha certeza, na próxima, o mesmo Deus, com a mesma graça abundante, vai estar lá para te socorrer. E aí nisso, a gente vai avançando a vida de experiência em experiência, esperança e esperança. E o amor de Deus vai sendo derramado. Isso aqui é muito precioso, querida irmã, porque
Não fala que o Senhor colocou amor, fala que Ele derramou amor. A hora que derrama, acontece o quê? A quantidade é tão grande que ela entra em lugares que a gente nem esperava. É que nem quando você derrama água em algum lugar, né? Se você põe só um pouquinho, cai ali no chão e fica só em cima daquilo. Mas quando você derrama, puxa, aquilo vai escorrendo, vai entrando em cada canto, né? Então, nesse final do processo, a esperança chega, o amor é derramado. Quando o amor é derramado, é uma sensação que você foi preenchida por aquilo. Então, a gente tem que perseverar nas tribulações, chegando na experiência, esperança e o amor. Em Romanos, de 5 a 8, é como se fosse um bloco. E lá no final de Romanos 8, ele diz assim, Romanos 8 fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, eu vou pegar aqui o versículo para a gente ler ele, porque é um versículo extremamente precioso para nós escrevermos ele no nosso coração. Romanos 8, aqui o 32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí vai continuando essa passagem, ela é realmente linda, linda. E aí do 37 ao 39 diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querida irmã, tenha certeza, mesmo em meio a lutas, em Cristo Jesus, nós nunca seremos separados de Deus. E esse amor vai fazer a nossa vida progredir. Experimente esse amor derramado no teu coração. No meio da tribulação, não desista. Esteja cada vez mais aproveitando o teu tempo para conhecer a vontade de Deus na sua vida, abandonando os ídolos, aprendendo, registrando as suas experiências com o Senhor. E daqui a pouco, nós estaremos na presença dEle, cantando esse novo cântico, que ninguém sabe, porque é a nossa experiência com o nosso amado Senhor. Que o amor de Deus seja derramado no teu coração. Amém.